Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos começar o nosso seminário, dividido em mais de 15 vídeos sobre o Brasil e as eleições 2022. Qual é a agenda do Brasil para esse período do século XXI? Quais são os desafios? Quais são as mudanças? Qual é a agenda 2022-2030 do governo nacional, governo federal, nos governos estaduais e nos governos municipais? É preciso ler o plano de governo dos futuros governantes. Essa eleição ela é peculiar. Por quê? Ela elege governador, ela elege deputado estadual, deputado federal, senador e elege o presidente da República. É daí que saem as diretrizes para os municípios. É do plano de governo do estado ou do plano do governo federal que vai sair o PPA desses governos para que os municípios vão buscar recursos para resolver as suas grandes demandas locais. Por isso que ela é tão importante para prefeitos, para vereadores, para todos que querem realmente fazer algo diferenciado em seu município. Mas antes de continuarmos e irmos para o nosso primeiro tema, vá aqui embaixo, se inscreva em nosso canal e fique atento aos nossos novos vídeos. O nosso primeiro tema é a educação. Sem uma educação de qualidade, não existe desenvolvimento. Porque os governos do estado, o governo federal, ele tem que pensar a educação como um todo. Existem algumas pessoas que dizem assim, a educação fundamental, a culpa é do município, mas o estado tem que dar toda atenção aos municípios. Os estados têm que monitorar como é que está a educação dos seus municípios e oferecer ferramentas para melhoria contínua desta educação. Nós precisamos universalizar o ensino de creche. Nós precisamos levar creche para todos e com quantidades de vagas suficientes para todos os municípios do Brasil. É a humanização da educação, é a humanização da sociedade com o poder público e tratando bem os atores sociais, que são as mães e os pais de alunos em idade de creche. Eu preciso fazer matrícula em domicílio, só assim eu vou universalizar o ensino. Eu preciso criar nas estruturas municipais do estado, agente de matrícula. Não tem um agente de saúde que vai visitar as famílias? Vamos criar o agente de educação para cuidar das famílias, para visitar aquele aluno que faltou à aula, porque a escola muitas vezes é perversa, ela só se preocupa com aqueles alunos que os pais foram matricular e aqueles que os pais não foram matricular. Fica a dica, vamos criar esse cargo de agente da educação, porque muitas vezes a família está passando dificuldades financeiras, econômicas. E aí, cabe ao poder público fazer essa ajuda. A LDB diz que eu educo para as relações sociais, para as relações culturais e educo também para o trabalho. Então eu tenho que pensar na empregabilidade das pessoas. Eu tenho que pensar em uma profissão que esta pessoa quer.
Porque muitos não querem ser doutor, galgar a universidade, mas por opção, e não pela aquela imbecilidade que falou o ex-ministro da Educação, que a faculdade não é para todos, a faculdade é para todos sim. A não ser que a pessoa queira ser técnico agrícola, técnico em desenvolvimento rural, queira ser técnico químico de eletrotécnica, de estradas, tá vendo? Isso é uma opção. Mas eu preciso ofertar. Eu preciso ofertar esse ensino profissionalizante nos mais diversos rincões de Brasil. Eu preciso levar o ensino técnico de acordo com a vocação da cidade e da região, porque não adianta nada você oferecer um curso de técnico em turismo e na sua cidade não tem turismo, de técnico agrícola, a sua cidade vive de mineração. Não adianta. Você tem que fazer conforme a vocação econômica local e regional. Você está vendo? Como é que eu faço? O que é que eu quero ler no programa de governo do futuro governador, do futuro presidente da República e as propostas de cada deputado, de cada senador? Então, programa para empregabilidade, programa Toda Criança na Escola e o terceiro programa. O que é que eu vou exigir do futuro governante para ter uma escola humanizada? Porque o aluno precisa voltar a se apaixonar pela escola. E eu preciso fazer uma escola humanizada. Eu preciso ter mais escolas em tempo integral, principalmente naquelas localidades violentas, porque os governantes brasileiros, eles imaginam que eu faço combate à violência com polícia, mas eu não faço combate à violência com polícia, eu faço isso tirando o menino de situação de risco, oferecendo os cursos no contraturno dos alunos, cursos do tipo música, teatro, fotografias, para que o aluno já cresça tendo uma profissão. No contraturno, nas escolas que não tem tempo integral, eu oferto isso, e mesmo aquelas que têm tempo integral, eu oferto esses cursos quando eu faço o currículo normal. E aí eu tiro essa presa fácil da mão daqueles que buscam ajudantes para o tráfico de droga. Construção de mais unidades escolares. Isso não é um ponto principal, mas é importante, porque muitas vezes as escolas alegam que não tem vaga suficiente. Consequentemente, aquele menino fica sem sua matrícula ou vai estudar distante da escola, saindo do seu habitat natural, saindo do seu bairro, da sua localidade, para ir para outra localidade. E sem contar que isso é mais custo para o município, que eu tenho que ofertar o transporte, né? Então eu preciso ofertar quantidade de vagas ali naquelas localidades onde o aluno está. Construção e reforma de escolas, adaptando a nova realidade do mundo aos tempos modernos. Eu preciso ter local de praticar esporte, de laboratório de informática, de tecnologia da informação. Eu preciso ter laboratório de química, eu preciso ter horta, eu preciso levar o jovem novamente a ter contato com a terra, a buscar uma nova forma de ver e viver no mundo. Eu preciso capacitar permanentemente os servidores, porque a gente muitas vezes só fala na capacitação dos professores, mas vamos falar dos servidores em geral. Os professores são fundamentais para ter um bom índice de desenvolvimento da educação, para ter uma boa prática de ensino, mas eu preciso dos servidores bem educados, bem capacitados, porque uma escola, você sente que ela é boa do porteiro ao diretor. E eu preciso levar essa condição a todos. Eu preciso capacitar professores para atender os alunos portadores de necessidades especiais, não como o imbecil do ex-ministro falou, que os alunos de portadores de necessidades especiais atrapalham. Quem estava atrapalhando a educação era ele, que só ligava para as propinas dos prefeitos e dos pastores envolvidos. Eu falei os pastores envolvidos, para não falar que eu falei todos os pastores envolvidos.
E o imbecil do ministro da Educação saiu com essa chacota que os alunos portadores de necessidades especiais atrapalhavam os demais. Quem atrapalhava era ele, que graças a Deus está fora. Eu preciso de jogos esportivos, eu preciso de Olimpíadas estudantis, eu preciso de festival de música, de cinema, de teatro dos estudantes. Eu preciso de transporte escolar de qualidade, não aqueles ônibus velhos, sucateados que a gente vê nos municípios. Eu preciso ofertar condições para que o aluno curse a universidade. Para tanto, eu tenho que capacitar permanentemente os professores. E eu tenho que oferecer aulas de reforços para esses alunos, como acontece em vários estados da federação que galgaram posições maravilhosas na posição do IDEB e na aprovação do Enem das escolas públicas. Nós precisamos ofertar em cada município do Brasil esse reforço. Você está vendo como é que eu faço uma educação diferenciada? Eu preciso valorizar os professores e os servidores com um piso nacional das categorias. Eu preciso de criar um centro de capacitação permanente de professores, EAD ou presencial, ou IO, EAD e presencial. Eu preciso capacitar a todos. Eu preciso reformular o plano de cargos e salários para os professores terem salários decentes. Afinal, os recursos do Fundeb é para tal. E o município ele só ganha competitividade se ele tem uma boa educação, porque uma boa educação é uma futura mão de obra de qualidade. Uma boa educação, o seu município se torna competitivo. E o município que se torna competitivo, ele atrai mais investimento, seja empresas privadas, hotéis, fazendas, tudo isso são atraídos, fazendeiros novos, com novas agriculturas, nova forma de ver e cuidar da agricultura. Esse é o programa de valorização dos servidores. Eu preciso criar nas escolas uma educação libertadora, porque a educação liberta. E para criar uma educação libertadora, eu preciso erradicar o analfabetismo em todos os municípios do Brasil. E para isso, tem que ter força-tarefa do governo do estado e do governo federal para erradicar essa pecha da sociedade brasileira que não forma cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres na sociedade. Nós precisamos formar essas pessoas. Práticas esportivas, não só práticas esportivas como lazer, mas às vezes o menino quer ter competitividade, quer ser um grande atleta. Nós também temos que oferecer a condição para criar esse atleta, é o Faz Atleta, construindo mais ginásios poliesportivos, incentivando a prática. Não adianta criar a escola, o ginásio, não adianta criar o estádio de futebol e não incentivar a prática. A gente tem que, todo momento, incentivar esta prática. Vamos criar o Faz Atleta, vamos retomar, porque já existiu. Veio terminando de governo após governo, o Faz Atleta. Eu preciso formar atletas e não só a recreação. Vamos criar uma biblioteca pública em cada escola. Cada escola precisa ter sua biblioteca, porque um livro abre portas, um livro abre horizontes, um livro desenha um novo horizonte à sua frente e você se liberta. Se não tiver biblioteca física, vamos fazer biblioteca virtual. Olhe quanta coisa nós podemos fazer para gerar as condições necessárias. E você ainda tem coragem de votar num governador, num deputado, se é estadual, federal, no senador, sem saber o que ele pensa. Vamos exigir isso dele, vamos dizer assim, você quer fazer o quê com a educação? Cadê a sua proposta de governo, governador? Vamos ver aqui o que é que fala, o que é que você vai fazer com a educação, porque depois, meu amigo, são mais 4 anos, né? Regulamentação e reformulação do Conselho do Fundeb. Vamos botar o Conselho do Fundeb para efetivamente pensar as políticas públicas da educação. Vamos elaborar um plano municipal de educação consistente. Vamos criar um conselho de educação efetivamente consistente e incentivar essa prática. Vamos levar
o meio ambiente para dentro das escolas. Vamos fazer que as crianças, desde a tenra idade, saibam respeitar o meio ambiente, porque a terra é a nossa casa. E se a gente destrói, a gente não vai ter onde morar daqui a alguns dias. Temos que morar em Marte. Eu fico muito bobo de ver quando as pessoas dizem assim, vou jogar o lixo fora. A gente não joga lixo fora, a gente joga o lixo na terra. A gente não joga o lixo para fora da terra, o lixo está aqui dentro. E a gente convive com esse lixo. Então é preciso buscar novas formas de consumo, o consumo consciente desde a tenridade. Nós precisamos ensinar os jovens como é esse consumo, porque tem gente que compra 1 milhão de coisas e não vai utilizar nenhuma. É o consumo excessivo do capitalismo. A gente precisa levar esse consumo consciente. Vamos criar, não tem uma central de regulação da saúde? Você não fala assim, eu estou com um doente aqui, mas está na regulação. Vamos criar central de regulação da educação nos municípios? Eu já tenho os núcleos de educação regional, as antigas DIRECs. Vamos criar em cada uma dessas áreas uma central de regulação para avaliar currículos, definir matérias extracurriculares para a gente ofertar no contraturno do aluno, capacitação permanente de professores, acompanhamento da vida familiar dos alunos da rede pública. Vamos incentivar cada vez mais que esses alunos estejam perto de aconselhamentos. Esta é a educação que o Brasil almeja. Criar mais universidades, mais escolas técnicas federais. Vamos ofertar aquilo que o aluno precisa para desenvolver plenamente a sua cidadania. O nosso seminário, Brasil, uma agenda contemporânea, Brasil, todas as regulações que o Brasil precisa fazer, o Estado precisa fazer. E o nosso próximo vídeo é sobre a cultura que está sendo tão maltratada atualmente no Brasil e nos estados também, viu? Não pense que é só no Brasil, não. Os estados não dão nenhuma importância à cultura. Aguarde o nosso próximo vídeo sobre o seminário das eleições 2022 é sobre a nossa cultura. Um grande abraço e fique com Deus.